Bem, pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade, né, às representações intermediárias de código, né, as opções de representações intermediárias de código. Então, nesta aula a gente vai falar sobre call graphs, certo? Então, um call graph nada mais é do que um grafo, né, uma estrutura de dados que vocês conhecem aí, né, onde, né, que consiste de um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, né, conectando esses vértices, onde o nó do grafo ele identifica uma determinada função, né, uma função chamadora, e conectando essa função chamadora com a função chamada. Né? Então, as arestas representam, né, essa relação, né, de chamada, né? A origem da chamada e o destino da chamada. Certo? Então, esses bloquinhos aí, né, dentro desses retângulos aí achurados, né, você vê vários tipos de relação entre funções. Né? Então, uma relação de uma função chamando a outra, o comum, né? É uma função com mais de uma chamada, né? Várias aí, então, uma chamada e a segunda chamada dentro da mesma função. Uma recursão simples, né? Então, essa é uma função fatorial, por exemplo, né? Uma função fatorial chamando ela mesma. E uma recursão mútua, né? Você chama uma outra e a outra chama você, chama a função de origem, tá? Enfim, então basicamente é um conceito simples, né, de se entender. Então, é importante não confundir, né, duas estruturas de dados são super comuns em linguagem de programação. Né? O call graph, que é o que a gente acabou de ver, né? E a call stack. Né? Então, o call graph é uma representação de código, né, estática, né? Enquanto o call stack é uma informação dinâmica, né, relacionada à execução do programa. Né? A call stack, né, a gente ainda vai falar sobre a call stack. Né? Ele inclui na pilha, né, uma pilha, né, todas as chamadas que ainda estão, né, pendentes, né, para serem retornadas. Já foram feitas, mas ainda não foram retornadas. Né? E na base dessa pilha tem a função main. Né? Uma vez a função main retornada, acabou a execução do programa. Mas, enfim, vamos pensar sobre isso agora, isso é algo mais para frente, certo? Então, o call graph representa possíveis chamadas de uma função de procedimento, é uma visão estática, e o call stack é essa, né, visão dinâmica, né, que é uma representação, uma informação dinâmica, né, sobre o programa em execução. Certo? Olha só, gente, essa representação que eu mostrei para você, a princípio, super simples, trivial, então não tem muito como complicar, mas existem problemas associados a isso. Certo? Então, o primeiro deles é que, como da maneira com que foi apresentado, né, você não tem como distinguir, né, qual é a chamada de uma função que ocorre antes. Então, uma situação como essa que eu estou mostrando aqui, tem uma função chamando outras duas, você não tem como decidir, né, qual dessas chamadas acontece primeiro. Então, há perda de informação. Né? O segundo problema está relacionado ao Dynamic Binding, que é uma característica de linguagem de programação orientada a objeto. Né? Você só tem como descobrir qual a função de fato que você vai chamar em tempo de execução, dependendo do tipo do objeto que está fazendo aquela chamada, certo? Então, isso pode resultar em perda de precisão. E com isso você ter arestas desnecessárias nesse grafo, certo? Então, uma solução para isso é você adicionar informação de ponteiros, que a gente já viu na aula passada, de maneira a você descobrir qual é o tipo, né, associado ao objeto que está fazendo aquela chamada. Se você conseguir descobrir isso, você poderia eliminar possíveis, né, destinos, né, possíveis arestas que foram adicionadas desnecessariamente nesse grafo. A gente vai ver um exemplo sobre isso, né, mais na frente, mas isso tem a ver com um problema que é introduzido com orientação a objetos. Então, primeira parte aqui, tá certo? Né, para resolver esse problema, então, o que normalmente é feito
ao invés de você, né, representar, né, apenas um call graph, né, desculpa, né, um call graph do programa de maneira independente, você combina o call graph com o CFG. Então, aqui está um exemplo, tá certo? Se você tem, né, para cada procedimento, aqui eu tenho um procedimento full, digamos que isso aqui seja um procedimento bar, que está fazendo uma chamada a full, tá? Né? Se você tem uma representação do call graph combinada com o CFG, como eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Você vai saber que qual a função que foi chamada primeiro, certo? Porque você combinou com a informação do CFG que tem essa informação de ordem, entendeu? Então, esse problema é resolvido. Então, essa representação, né, de código que combina tanto o call graph como o CFG é chamada de Interprocedural Control Flow Graph, ou ICFG, certo? Interprocedural porque ela combina várias chamadas, então ela sabe qual a função está chamando a outra, ela leva isso em consideração, entendeu? Não é só o call graph isoladamente que é levado em consideração, tá certo? Então, vocês têm que perceber, né, que aqui a gente está combinando tanto a informação do call graph, não, essas arestas no meio aí são arestas relacionadas ao call graph, olha, essa função chamando essa, né, e essa aresta mostrando o retorno dessa função aqui para sua origem, né, que foi, né, essa função aqui que chamou, tá? Enfim, gente. Então, como eu já falei para vocês, né, se a gente adicionar informação, né, de call graph, né, a gente tem condições de melhorar, desculpa, a informação do call graph com essa informação de ponteiro, tá certo? Então, imagine aqui essa situação, tá? Né? Então, é uma situação onde você tem, né, um tipo veículo, né, faz parte do seu código, do seu programa, né, e subtipos de veículos chamados Land Vehicle e Air Vehicle, né, os dois são subtipos de veículo. E os três implementando a função Run. Então veja aqui, tem, digamos assim, duas reimplementações da função Run. Imagine agora um código, tá, gente? Um código qualquer, né? Então tem a classe veículo, né? A classe veículo e uma chamada da função run para neste objeto veículo aqui. Então, em princípio, se não há informação extra sobre o tipo dessa variável v aqui, né? A gente vai ter que assumir o pior caso, que essa função run, né, pode ser ou a função run definida na classe landVariable, ou a função run definida na classe airVariable, tá certo? Agora, se a gente tiver uma informação extra, uma informação de ponteiros, dizendo o seguinte, olha, essa variável v que faz a chamada run, neste ponto do programa aqui, certo? Ela armazena um conjunto de endereços onde nenhum daqueles endereços, nenhum, pode ter sido uma alocação para um tipo airVariable. Por exemplo, um new airVariable, ou uma alloc de alguma estrutura de airVariable. Entendeu? Então, dessa maneira, certo? A gente pode seguramente eliminar esta aresta aqui. E com isso, construir um call graph, certo? Mais preciso. Consequentemente, fazer análises e mais precisas e otimizações de código mais agressivas. Então, basicamente, o que eu expliquei está descrito aqui nesse predicado, né? Então, não pode acontecer isso aqui, né? Se existe, né, um K, né, que aponta para V, não? Então V é o point to set dessa variável V. Nesse ponto aqui, vamos assumir isso aqui, deveria colocar outro argumento aqui para o endereço da variável V, onde a gente está interessado no point to set. Mas, enfim. Então, K é um endereço qualquer, né, desse conjunto de endereços,
né? E o tipo de K, se for um R vertical, tá certo? A gente percebeu que não é um VR vertical. Então, isso aqui é um fato que a gente acabou de perceber. Se a gente consegue perceber este fato, a gente consegue eliminar isso aqui, entendeu? Então, como exercício, pessoal, assim, vocês devem ficar à vontade para fazer isso aí, né? Se vocês tiverem realmente interesse em se aprofundar isso aí, é, neste conteúdo, né, vocês podem utilizar tanto bibliotecas para Java, como o Sut ou o Dup, né, como bibliotecas para, né, C Sharp, C++, Objective-C, disponível na infraestrutura de compilação do LLVM, tá certo? Então, vocês vão encontrar ali representações de código que tem essa informação, tá certo? Vai ter representação de points to set, call graph, tá? O interprocedural call graph, tudo isso aí vai ter lá, né? E você vai ter algo mais palpável, mais tangível para poder exercitar, tá certo? Enfim, gente, a gente interrompe essa aula aqui, tá bom?